Olá, tudo bem? Antes de tudo, eu quero agradecer a presença de todos que estão me assistindo neste momento. Eu venho pedir que vocês continuem compartilhando, se inscrevendo, me dando aquele like legal e assistam o meu vídeo inteiro. Eu agradeço muito cada um que divulgar minha história, que compartilhar o meu vídeo, ok? Gostaria que, em primeiro de tudo, nós viemos orar ao Senhor, que você baixe sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus e faça uma oração rapidinha comigo. Sim? Senhor, meu Deus e amado Pai, eu te agradeço, Jesus, por tudo que isso tem feito na minha vida, na minha família, na vida dos meus amigos, no meu viver, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado pelos livramentos, por tudo, Senhor, que tu tem feito, Pai. Pai, eu te agradeço por todos que estão assistindo este vídeo, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor me fortaleça e fortaleça cada um que está nesse vídeo. Que esteja agora, meu Pai, com o pensamento elevado a Ti, que o Senhor realize, Senhor, os desejos do coração de cada um, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado na nossa vida. Amém. Amém. Gente, eu quero compartilhar com vocês mais um pouquinho da minha história. Como eu vinha falando, né, que do meu tempo que eu passei afastada da igreja, né? Porque eu sempre fui evangélica, né? Mas eu era aquela evangélica que não tinha um compromisso. Eu ia para a igreja e buscava o Senhor, dava o meu dízimo, mas eu não tinha aquele compromisso com Ele. Não era aquela coisa, eu não me sentia assim, como é que eu posso dizer para vocês? Eu não me sentia inteiramente dependente de Deus. Até então que eu senti o toque dele na minha vida. Como eu falei com vocês no vídeo passado, eu separei, eu deixei meus filhos com o pai, deixei minha família em Brasília e vim para cá, para o Rio. E aqui Jesus me capturou, me ensinou o que é solidão, o que é ser separada, o que é parar com tudo na vida, com bebida, com cigarro, com rua, com tudo. O Senhor me deixou num estado ilimitado mesmo, aquele limite que só Ele sabe fazer, que você suporta, sem doer, entendeu? É uma transformação que vai indo assim, vai indo de pouquinho em pouquinho, quando você vê, você já está transformada. E eu fiquei ali no Santo Cristo, no centro do Rio, morei lá 4 anos. E ali eu fiquei buscando a Deus muito, muito mesmo. Mas sempre em Brasília, né? Ver os meus filhos, porque eu sempre fui uma mãe coruja, grudada nos filhos. E um dia, de repente, eu fui no dia 6, eu fui no dia 5 de abril de 2017. Eu lembro exatamente a data. Eu fui no dia 5 de abril, cheguei lá dia 6 de abril, não, cheguei lá dia 5, eu fui no dia 4, eu acho. Eu sei que dia 6 eu estava lá. E eu tenho um filho, tenho vários filhos, mas eu vou contar hoje sobre o Hélio, sobre o meu pedacinho, o Hélio. Ele é um menino que me ensinou a ser mãe. Eu me vi mãe com ele. Ele que me ensinou a ser mãe, me ensinou tudo que eu sei de mãe, eu aprendi com o Hélio. Porque antes do Hélio, minha mãe que cuidava dos meus filhos. Eu falei com vocês que minha mãe faleceu e eu fiquei sem chão, né? E o Hélio nasceu depois que minha mãe morreu. Foi um presente de Deus. Foi um consolo que Deus trouxe para acalmar minha alma. E
E aí esse Hélio, que é o meu Hélio, ele foi crescendo, crescendo, foi ficando aquele rapaz bonito, cheio de vida, alegre, animado, sempre me respeitou, sempre foi aquele menino grudado em mim, sempre me respeitou demais, gente. O respeito que ele tinha por mim era assim, sobrenatural. O pessoal falava, meus amigos, até hoje falam, que ele é muito apegado a mim. Eu não sei nem se eu vou aguentar falar isso. Eu sei que eu cheguei lá no dia 6, quando foi, quer dizer, eu cheguei lá dia 5, dia 6, eu tava lá, assim, eu tava procurando uma casa, a gente morava no Cruzeiro. E ele era instrutor de autoescola. Então ele estava trabalhando, né? Aí foi trabalhar. Aí ele foi trocar a moto pelo carro, que ele dava aula de carro e moto. Nesse intervalo que ele ia entregar a moto para pegar o carro, ele sofreu um grave acidente de moto. Ele já tinha sofrido uns 3 acidentes. Esse foi o pior acidente da vida dele, das nossas vidas, né? E aí eu até escutei o bombeiro, que foi perto da minha casa que ele caiu na moto. Eu até escutei o bombeiro lá no Cruzeiro para pegar ele, né? E aquela dor aqui em mim, sabe? No meu coração. Quando eu escutei o bombeiro, eu falei, meu Deus, quem será? Aí até o Júlio falou, deve ser algum motoqueiro que caiu, bem assim. Aí eu falei, tá repreendido. Aí ele, demorou nada, o telefone tocou. O bombeiro me chamando, era o número do meu filho. Aí eu falei, e é o Hélio. Aí quando eu atendi, o bombeiro falou, alô? Quem tá falando? Aí eu falei, aqui é a mãe do Hélio, é Jandir, ele. Você é o que do Hélio? Eu falei, eu sou mãe, ele. Nossa, mas eu pensei que era mulher, porque tá escrito aqui, amor da minha vida. Aí eu falei, fala moço, quem é você? Ele falou, aqui é o bombeiro. Seu filho sofreu um acidente e ele tá indo pro hospital de base. Eu fiquei louca, eu perdi o meu chão. Aí eu tava no carro, né? E fui pro local do acidente. Quando eu cheguei lá, só tava moto, toda estragada. A moto não prestou pra nada mais. E aquele monte de gente, e aquela sinalização, e eu entrei assim no meio, e o policial, não, você não pode entrar, eu quero ver meu filho. Eu vi aquele monte de sangue. Aí ele falou assim, a senhora tem que ir para o hospital de base, que ele foi para lá, ele tá com vida ainda. Todo mundo que estava lá olhando o acidente falava que ele não ia escapar, porque foi muito grave, que ele soltava sangue pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca, pelo nariz, que ele saiu com a face toda quebrada. E então eu fui, né? Quando eu cheguei lá, ele estava num trauma. E aí eu pedi para entrar, não me deixaram. Fiquei lá, tentei. Aí a médica falou assim, não, a mãe pode. Aí eu entrei nessa sala vermelha. Gente, quando eu vi meu filho, quando eu vi o Hélio, não era ele. Ele estava todo acabado, todo estragado, o rosto. Ele estava deformado. E o pior é que a médica não me dava nenhuma esperança. Ela falava assim, a gente já tá tentando. E eu fiquei lá na porta, todo mundo na família foi, né? Graças a Deus eu tive apoio de todo mundo, muito obrigada. Aí eu peguei, eu ia fazer essa viagem para ir um dia e voltar no outro, imagina. Aí eu peguei, fiquei lá. Aí o médico falou assim, no outro dia, né?
Eu fiquei a noite inteira lá. De manhã cedo o médico falou, a gente fez o que pôde. Ele estava no box lá, naquele box de emergência, na sala vermelha. E aí ela falou, olha, seu filho, ele tá mais morto do que vivo. Seu filho teve traumatismo na face inteira e ele tá em coma, ele não tá respirando pelo aparelho. A gente colocou ele para ver se ele, só para até fazer o teste, mas ele não respira sem um aparelho. E a senhora tem que arrumar um UTI, porque aqui no box ele não pode ficar, que aqui é emergência. Aí, como que eu ia arrumar UTI, né, sem dinheiro? Aí eu fui no Ministério Público. Quando eu cheguei lá, ele era o número, sabe qual era a ficha, o número dele para emergência? 635 pessoas na frente dele para uma vaga de emergência na UTI, para uma vaga de UTI. Isso em Brasília, no Distrito Federal, no melhor hospital que tem lá, hospital de base. No hospital, infelizmente, que eu nasci, né? E quando eu nasci, esse hospital chamava Hospital Distrital. Aí agora é Hospital de Base. Eu fiquei desesperada, né? Meu filho, Rony, ficou lá na promotoria, lá, para dar entrada nessa vaga dessa UTI, e a gente ficou desesperada. Aí eu lembrei de um amigo muito amigo, que é o seu Pedro Bolígio. Ele foi muito importante para mim. Ele sempre me socorria, né? Quando a gente tinha algum problema, que é uma pessoa muito boa, que Deus abençoe ele. Ele viu o acidente do Hélio, que ele mora na mesma rua, mora lá perto, né? Não na mesma rua, mas na hora que ele passou foi a hora do acidente. Só que ele não sabia que era o meu Hélio, aquele Hélio pequenininho que ele conhecia, ele não sabia que era ele. Aí eu fui lá na loja dele, eu não, Júlio, né? A gente foi nós dois, chegou lá, contamos pra ele o que aconteceu. Ele, nossa! E ele, apesar de tudo, ele é meu compadre, né? Que ele é padrinho da minha filha, Kézia. Aí eu pedi pra ele, falei, como que o senhor pode me ajudar? Porque ele tem filhos médicos. Aí ele falou, olha, se fosse, eu vou ver. Aí ele pegou e me deu um papelzinho escrito assim, Pedro, com o nome dele, e falou assim, vai lá no hospital de base e procura o doutor Roberto Lucena, que eu sou muito grata a ele, muito grata ao senhor Roberto Lucena. Aí eu pedi para ele a UTI, falei para ele que meu filho estava morrendo, que ele pudesse arrumar, que ele podia arrumar em qualquer hospital, que a gente dava um jeito de transferir, eu queria salvar o meu filho. Aí ele falou, ó mãe, amanhã você me liga. Aí eu falei, moço, meu filho tá morrendo, meu filho não pode ficar ali sem o socorro que ele precisa. Aí ele, amanhã você me liga, porque a UTI é muito difícil. Aí aquilo ali me deu uma esperança, mas ao mesmo tempo me derrubava, me matava, porque eu queria uma solução naquela hora. Aí eu voltei lá para onde o Hélio estava. Ficava lá, ficava a noite toda. Eu fiquei 2 dias naquele hospital. Até os seguranças falavam, minha senhora, vai dormir, vai para casa, a senhora não vai poder fazer nada, você ficar aqui na porta, você vai ficar cansada. Olha como é que a senhora está. E eu falava, não, eu não saio daqui sem saber se meu filho está bem, eu não saio. Eu sei que eu fui em casa tomar um banho, né? Falei, vou pelo menos tomar um banho, comer alguma coisa. Aí eu fui. Quem falou que eu comia, não bebia, eu tava assim, sabe? Aí eu falei, eu vou ligar pra minha irmã. Aí eu tava tão desesperada, sabe?
eu estava perdida, eu estava arrasada, meu Deus. Era um pedaço de mim que estava se arrancando, se partindo. Que dor, meu Deus, que dor era aquela, Jesus. Uma dor da perda. Eu pensava no meu pai, na minha mãe que eu perdi. Eu falava, meu Deus, será que eu vou aguentar, Senhor? Oh, Jesus. Aí eu peguei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, me ajuda. Eu só tenho o Senhor, só o Senhor que me socorre, o meu socorro é o Senhor. Aí eu liguei para minha irmã, né? Aí minha irmã que mora no Maranhão, eu falei com ela, falei, minha irmã, meu filho tá morrendo. Eu não tô aguentando, tá doendo muito. Ela também não aguentou. Ela veio, ela pegou um avião e veio. Foi até bom porque eu tava sozinha. Meus filhos eram mais menores, né? Todo mundo sofrendo, todo mundo agoniado. Foi horrível aquele dia. Aí, quando eu tava em casa, o doutor Roberto Lucena me ligou. Doutor Roberto Lucena não, a emergência lá me ligou. Aí falou, olha, seu filho já arrumou uma vaga, que ali foi tão maravilhoso. Ai, como eu senti um alívio, como eu agradeci a Deus por aquilo. Aí eu fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o doutor Roberto Lucena, olha, seu filho vai subir, até 2 horas ele já vai subir. Eu falei, olha, que bênção de Deus. Aí ele subiu, ficou na UTI. Eu falei, Jesus, tira meu filho daqui, Senhor. E ele não acordava. Ele estava morto, vivo. Aí eu comecei a ir para a igreja. Eu fui na igreja, na Universal, na Deus é Amor, na Batista. Eu levava água, eu levava sal, eu levava pastor, eu levava irmã para orar. Era todo mundo, eu levava, eu botava no Face, eu mobilizei o Rio de Janeiro em oração. A minha irmã botou nos grupos dela tudo oração, todo mundo orou, o Brasil inteiro orou pelo meu filho. Era uma dor terrível. Eu orava e chorava o tempo todo. E eu só pedia, sabe como era que eu pedia? Sabe o que eu tinha, que eu falava com Deus? A única palavra que eu falava com Deus era, por favor, por favor, Deus, por favor, Senhor. Era assim que eu falava. Eu não conseguia falar mais nada. Só pedia, por favor, que eu não ia aguentar. Por favor. E aí, tanto orei, eu ia pra UTI. Todo dia a gente ia, eu ia todo dia. E eu brigava com a namorada dele, porque ela queria entrar primeiro que eu. Eu tinha um ciúme de todo mundo, não queria que ninguém tocasse meu filho. Ai, meu pedacinho que tava ali, e eu tinha medo dele morrer. E os médicos estavam falando que ele ia morrer, que ele não ia sobreviver. Se ele sobrevivesse, ele não ia andar, ele não ia falar. E eu com aquele medo, e eu falava, Jesus, por favor, Jesus. Eu cantava aquela música, Eu Sou um Milagre, eu cantava para ele todo dia, eu cantava. E as enfermeiras falavam, ele não está ouvindo. Eu falei, eu sei que ele está, o subconsciente dele está ouvindo, está me ouvindo. Eu chegava naquela UTI, igual uma louca, eu chegava orando em todos os pacientes, e elas brigando comigo, porque não podia ir no outro box, né? Não podia sair de uma cama na outra. E as mulheres me pediam oração, porque elas viam minha fé. Elas viam o tanto que eu queria recuperar ele, o tanto que eu queria a cura de todo mundo ali. E aí,
tinha uma enfermeira que ela falava assim, eu não sei se ela não acreditava muito nas minhas orações, na minha fé. Ela falava assim que aqui na UTI morre gente todo dia. Todo dia a gente desce com o corpo. Eu falei pra ela, olha só, eu vou te falar que a partir de hoje, enquanto meu filho estiver aqui, enquanto tiver gente orando, ninguém vai morrer nessa UTI. Porque Jesus vai estar aqui, Jesus vai tirar o meu filho e vai tirar muita gente daqui vivo, em nome de Jesus. Aí quando eu ia com aquela esperança todo dia, ver se meu filho acordava, e os médicos, não vai acordar, não acordou, não mexeu nem o pé, nem a mão, nem nada, nem piscou. E eu cantava para ele, falava com ele que eu amava, que eu estava esperando, que ele era um milagre, que ele era tudo para mim, que ele não podia me deixar, que ele me perdoasse tudo que eu tinha feito para ele. Foi tão difícil. Eu sei que eu sofri muito, mas Deus já estava me preparando, me preparou um ano antes Deus me preparou, porque se fosse outra época, se eu estivesse em Brasília, isso ia acontecer e eu ia estar fraca, longe de Deus, o diabo ia ter, não sei o que ia acontecer. Eu não ia estar com essa fé, com essa coragem, com essa confiança que eu estava. Confiei, eu entreguei minha vida ao Senhor e eu pedi para Ele, Jesus, por favor. Aí foi dia 6 de abril e ficamos nessa luta, vai, vem, todo mundo. E era muita gente para visitar ele. Graças a Deus, meu filho é muito querido. Obrigado, Senhor, pelo meu filho ser tão querido. E aí, quando foi no dia do meu aniversário, né? Que foi dia 6 de abril, é dia 24 de março. Era o meu aniversário, eu estava tão triste, tão acabada, não comia, eu estava transformada, eu estava desfigurada. E eu pedi para Deus, oh Deus, amanhã é meu aniversário. Eu te peço, meu Pai, de presente o meu filho bom, que meu filho chame o meu nome amanhã, que meu filho acorde. Eu passei a noite pedindo a Deus, eu não dormia. Minha irmã estava lá, minha irmã falava, vai dormir, ela lutava para me dormir, todo mundo, mas eu não conseguia dormir. Meus olhos andavam inchados, sem sono, assim. E eu, naquela luta, eu até me lembro que no dia do meu aniversário, minha irmã falou assim, ó, amanhã a gente vai assistir um cinema. Eu falei, como é que eu vou assistir um cinema com meu filho não tem? Eu não posso me alegrar com nada. Eu não tenho alegria mais. A minha alegria tinha acabado. Aí chegou na hora da visita, né? No dia 24. Quando chegou na hora da visita, eu entrei. Eu tinha autorização para ficar até mais tarde, né? Que eu era mãe. Isso era uma prioridade. Eu me sentia feliz, né? Que eu ficava mais tempo com ele, as visitas iam embora e eu ficava lá cuidando do meu filho. Meu prazer era cuidar dele o tempo todo. Eu queria ficar ali. Eles tinham que me tirar, mandavam eu embora, porque senão eu não saía. Aí no dia 24, o Hélio, quando eu cheguei lá, o Hélio estava sentado na cadeira. Aquilo lá foi uma alegria tão grande para mim. E o homem perguntou para mim, quem é
Rock. Rock era o nosso cachorro que tá com o Hélio. Eu falei, como? Como que você sabe que eu tenho um cachorro chamado Rock? Ele falou, foi o Hélio que perguntou pelo Rock. Primeiro ele perguntou por você, cadê minha mãe e o Rock? As duas pessoas, que o Rock é uma pessoa para nós, é um membro da nossa casa, nossa família, é um filho para mim. Ele falou assim, cadê a minha mãe e o Rock? Aí eu fiquei tão feliz. Eu me ajoelhei lá naquele hospital, eu me ajoelhava o tempo todo ali naquela maca. Eu me ajoelhei e agradeci tanto a Deus por esse presente maravilhoso. Meu filho falou, não falou um monte, né? Mas falou que me amava. Meio, mãe, eu te amo. E aí eu gritava com a Isabela de alegria. Ela também ficou muito feliz. Foi a namorada dele, que hoje é esposa. Ela foi uma guerreira também. Ficou lá o tempo todo do lado do meu filho, apoiando, me ajudando. Obrigada, Isabela, por você fazer parte da minha casa. No começo eu nem queria, mas Deus é maravilhoso. Deus escolhe as pessoas certas para completar a vida da gente. E eu sei que você veio para completar a vida do meu filho, para ajudar ele. E assim aconteceu um milagre de Deus. Eu senti o toque do Senhor. Deus tocou em mim, Deus ouviu a minha oração. Eu sabia que eu não podia perder o Hélio. Naquele momento eu não estava preparada para perder ninguém, meu Deus. Oh, Jesus. Foi muito forte. Foi uma dor assim, que dilacerou o meu coração. Mas depois veio uma alegria tão grande. Um agradecimento eterno que eu tenho a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez e está fazendo na vida do meu filho. Depois disso, meu filho até hoje ele faz fisioterapia, sabe? Que ele não ficou com sequela, mas ele ficou com umas dores nas mãos. A face dele restaurou toda. Ele quebrou sei lá, trincado, micro, não sei o que deu no rosto dele, tava tudo trincado no raio-x. A médica me mostrou, olha aqui como é que tá o rosto do seu filho. E o rosto dele tava dessa manchada. E a cabeça também, os olhos tudo preto. Aí ele se recuperou. Deus deu a vitória, meu filho. Obrigado, Jesus. Deus recuperou ele, Deus não deixou sequela. Meu filho hoje dirige, é Uber, tá lá abençoado, casou, bem casado, só não tem filho. Mas eu tenho um monte de netos, que são meus cachorros, porque eles só me dão cachorros. Mas eu sou grata por eles assim. Eu amo meu filho, a família dele. Deus ainda vai dar uma grande família para ele, uma família linda. Os netos para mim que eu sonho, eu ainda vou ter, que eu não tenho, né? Eu tenho um neto que é longe, nem fala comigo, mas tudo bem. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe exatamente a hora de nos dar as coisas, de nos presentear, a hora certa de tudo. Deus sabe todas as coisas da nossa vida. Eu sou muito grata ao Senhor por tudo, por todas as coisas que Ele fez. Eu agradeço a todo mundo que orou, que esteve comigo junto. Muita gente viu meu sofrimento no Face. Muita gente viu o quanto eu sofri, o quanto eu lutei, o quanto eu pedi. E eu quero dizer para vocês que Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. E quando Ele não quer, Ele faz do mesmo jeito, porque Ele tem amor por nós.
porque ele tem um amor infinito, o amor de Deus é incomparável. Oh, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Gente, essa história do Hélio é um menino abençoado, um menino que me respeita, que eu amo muito e que Deus vai mudar a vida dele. O Hélio, ele estava na Sara, ele também é convertido, ele fez revisão de vidas. Ele é um menino abençoado e Deus vai fazer muito mais por ele, muito mais do que ele imagina. Eu sou muito grata, meu Pai, pelas tuas bênçãos, pelas respostas de oração. E eu falo para vocês, quando a gente clama, a gente ora, a gente se entrega, Deus responde. Deus não demora, Deus chega na hora certa. Na hora que eu pensei que eu ia perder o meu filho, que a médica falou lá, ó, se você não arrumar o UTI para hoje, o seu filho vai morrer. Porque o seu filho não tem mais, nós não temos mais o que fazer. Deus chegou bem na hora certa. E o meu filho foi tão abençoado, Jesus. Ele não precisou nem transferir, foi no mesmo hospital. Oh, Deus maravilhoso. Foi o socorro de Deus, foi uma porta aberta na parede, foi uma rocha que jogou água para ele naquele dia. Jesus, como é bom te servir, te adorar, meu Deus. Eu digo mais, gente, se Deus não tivesse me trazido para o Rio, para me ficar separada do mundo, para me separar de tudo e tal, de pé na presença dele, eu sei que eu não ia aguentar. Eu não ia ter sabedoria de estar louvando, buscando e movimentar o país, o Brasil todo, nos grupos, nas redes sociais, nos telefonemas, pedindo oração. O que eu ia fazer? Eu ia beber como antes. O problema que eu tinha, eu ia beber. Eu achava que aquilo lá era a solução. E a solução para esse problema foi Jesus. Foi Jesus que me salvou, foi Jesus que foi o meu socorro bem presente. Por isso que eu não paro de clamar e nem de anunciar as maravilhas que Deus fez na minha vida e vai fazer. E eu quero deixar aqui um agradecimento especial para uma pessoa muito importante, para Jesus. Até o próximo vídeo. Eu conto mais um pouquinho. Tem mais provas na minha vida. Muito mais. Eu te aguardo lá. Tchau.